continuidade ao nosso assunto, né, vamos falar um pouco sobre o período paleolítico. No período paleolítico, ou mais conhecido também como o período da pedra lascada, nós já vimos que o homem, quando ele começa a ter a necessidade de criar alguns instrumentos, ele vai utilizar a pedra como sua matéria-prima. E nesse primeiro momento, ele ainda não tem técnica nenhuma para trabalhar com essa matéria-prima. Então, os primeiros instrumentos, né, seja de trabalho, seja de defesa, eles foram feitos de forma bem rústica, né? Então, por isso que a gente fala que é pedra lascada, porque ela não tinha nenhum tipo de trabalho, de lapidação. Era tudo bem rústico mesmo, trabalhando pedra com pedra, né? O atrito de uma com a outra, moldando aquele instrumento necessário para aquela necessidade que ele tinha no momento. Então, isso, né, data a mais de 2 milhões de anos atrás. Então, faz muito tempo, né? Então, esses primeiros hominídeos, eles começam a ter a necessidade de utilizar esse instrumento, seja para defesa ou seja para caça, e começam, então, a melhorar, né? A tentar melhorar a sua vida, a sua convivência, que não era nada fácil naquela época. Então, esses hominídeos, eles eram nômades ainda, né? Eles viviam migrando de lugar para lugar, então esses grupos de pessoas não eram tão grandes. Eram menores porque eram mais fáceis de locomover, enfim. A gente não tem ainda um registro ainda de grandes civilizações, grandes sociedades, mas sim de pequenos grupos, né? Basicamente familiares que viviam entre si. Eles viviam da caça, da pesca e da coleta também de frutos. E alguns desses também não tinham ainda, digamos assim, habilidade do uso do fogo, né? Então, assim, uma coisa que eu quero que vocês entendam também é que nesses períodos que eu vou falar para vocês, paleolítico, neolítico e idade dos metais, todos aqueles seres, todos aqueles hominídeos que eu falei para vocês anteriormente, o Australopithecus, o Homo neandertal, o Homo erecto e o Homo habilis, alguns deles conviveram em uma determinada época, tá certo? Então, assim, a gente não vai encontrar só Australopithecus no Paleolítico, só Neandertaler no Neolítico, não. A gente vai encontrar, né, algumas espécies que coexistiram, tá certo? Mas que cada uma com a sua capacidade mental, intelectual, para se adaptar ao meio, né? E a gente vai ver também que essa adaptação, quem conseguiu se adaptar melhor foi quem conseguiu evoluir até os dias de hoje, tá bom? Então, no período paleolítico, nós vamos ter as seguintes características. Período da Pedra Lascada, que aconteceu há mais de 2 milhões de anos atrás, onde o ser humano, ele era nômade, vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos, tá? Já no período neolítico, ou seja, neo, de novo, né? Então, seria um aprimoramento de todo aquele período paleolítico, né? Há 10 mil anos atrás, nós tínhamos um período onde o homem começou, então, a se tornar mais sedentário, né? A desenvolver a agricultura, a se organizar de forma mais seletiva, mais organizada, dividindo tarefas. Então, você tem um homem com uma consciência totalmente diferente daquele outro que era nômade, que coletava, que vivia de um lugar para o outro, procurando uma melhor condição de vida, né? Você vai ver aí um homem totalmente diferente, né, que se adaptou àquele lugar. E outra coisa também, o nosso planeta também mudou, né? Não foi só o ser humano que evoluiu, mas o nosso planeta também, nesse processo, ele teve algumas mudanças. E essas mudanças melhorou ou atrapalhou a vida desses seres, tá bom? Então, continuando.
Então, no período neolítico, nós vamos ter o período da pedra polida, ou seja, não era mais lascada como antes, era polida, já era mais lapidada, já era com uma cara de instrumento, né? E aí você vai ter pontas de flechas bem esculpidas, bem trabalhadas, para que ficassem afiadas o suficiente para entrar no couro do animal ou até mesmo do inimigo, né? E também a principal característica desse período é justamente o sedentarismo e o surgimento da agricultura, que vai transformar, né, a vida desses seres. Já no período da Idade dos Metais, nós vamos ter o homem, né, manipulando metal, o que é um grande avanço. Né? Se a gente for pegar do Paleolítico até o Neolítico, né, a gente vê uma grande transformação, um grande salto, né, no que se fala em evolução. Mas a Idade dos Metais é aquele divisor de águas, né, que vai fazer com que o homem ele começa a organizar em sociedade, ele começa a criar instrumentos, tá, com esses metais, instrumentos mais poderosos, mais afiados, mais leves, ágeis, e isso vai mudar completamente, né, a ideia de organização social do ser humano, a visão de mundo do ser humano também, tá bom? Então, isso aconteceu há mais ou menos 7.000 anos atrás, onde a gente vai ter as divisões de trabalho na real, onde homem tinha a sua obrigação e mulher tinha a sua obrigação, né? Os homens ficavam encarregados da defesa, da caça, da organização social, e a mulher, ela cuidava dos filhos, né, do lar e da colheita, né? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão, né? Foi breve, mas espero que bem proveitosa para vocês. Eu vou deixar uma tarefa para cada um de vocês fazerem, tá certo, em casa. E também quero que vocês respondam as questões da página 41, 42 e 44, tá certo? Eu vou deixar lá no plano de aula de vocês, lá na agenda, no sistema, essas páginas. Quem já fez, ótimo, muito bem, só vai responder a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, tá certo? Então, espero que vocês estejam, digamos assim, calmos, não entremos em pânico, nós iremos voltar logo, tá certo? Aproveitem esse tempo para estudar, para se atualizar, né? Deem mais valor, né, a vocês, aos tempos de vocês, tá certo? Então, tchau, até breve, e nós vamos nos encontrar aqui na escola. Olá, alunos! Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aprendizagem, iremos ver mais um assunto hoje, fazer mais algumas atividades, porque não podemos parar de estudar, né? Então vamos lá! Então, alunos, hoje nós iremos aprender sobre um pouquinho mais do verbo to be e sobre alguns adjetivos em inglês, certo? Vamos então revisar, relembrar o que nós aprendemos em sala sobre o verbo to be, certo? Nós sabemos que existem 3 formas quando a gente vai estudar o verbo to be. A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Na forma afirmativa, nós sabemos que para cada sujeito existe uma conjugação, certo? Uma conjugação do verbo to be. Então, a gente tem I am, eu sou ou eu estou, porque a gente sabe que o verbo to be significa ser ou estar, certo? Então, I am vai significar eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está.
Lembrando que esse it a gente usa para nos referir a coisas, animais, objetos ou lugares. Ou seja, tudo aquilo que não for uma pessoa, a gente vai usar it, certo? We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles são ou eles estão. Elas são ou elas estão, que a gente sabe que they significa eles ou elas, certo? Aí você sempre pergunta, por que tem dois you? Porque o primeiro you está se referindo ao singular, né? Você é, você está. E o outro you está se referindo ao plural. Vocês são, vocês estão. Já na forma negativa, nós sabemos que vai precisar acrescentar not, não é isso? Então, a única diferença entre a forma afirmativa e a forma negativa é que na negativa, depois do verbo to be, a gente vai ter not. Então, I am not. Eu não sou, eu não estou. E assim sucessivamente. A gente sabe que esse not, ele indica uma negação, né? Not significa não. Então, todas as vezes que a gente quiser negar algo, a gente precisa incluir o not na frase. E esse not vai vir justamente após o verbo to be. Certo? Já na forma interrogativa, nós teremos, como nós já falamos em sala, a troca da ordem das palavras, certo? Então, se na afirmativa eu tenho I am, na interrogativa eu vou ter am I. Se na afirmativa eu tenho you are, na interrogativa eu vou ter are you. Então, sempre na interrogativa a gente vai ter o oposto da afirmativa. É só a gente trocar de lugar o sujeito com o verbo, que aí a gente vai ter a interrogativa. Isso é para qualquer tempo verbal, tá bom? Então, na afirmativa nós temos primeiro o sujeito e depois o verbo. I am, you are, he is, she is. Na interrogativa nós temos primeiro o verbo e depois o sujeito. Am I, are you, is he, is she, certo? Então, observem isso também. Agora, nós iremos aprender a forma abreviada, short form, é a forma curta, que é a mais usada para nos referir ao verbo to be, certo? Então, a gente vai ter, ao invés de a gente dizer I am, a gente vai dizer I'm. Ao invés de a gente dizer you are, a gente vai dizer your. Ao invés de a gente dizer he is, a gente vai dizer his, she's, it's, we're, your, their, certo? Então, sempre a gente vai colocar a forma abreviada, que no caso é a mais usada. Só que para que a gente faça isso, percebam que simplesmente a gente vai tirar a primeira letra da palavra, certo? Vejam, o I am a gente tirou a letra A e colocou o apóstrofo. Sempre a gente vai fazer isso, a gente tira a primeira letra da palavra do verbo to be e coloca esse apóstrofo, que é essa vírgula aí em cima, né? Então, no I am a gente tirou o A, no you are a gente tirou o A também, no he is a gente tirou o I, né? Então, a gente tira a primeira letra do verbo to be e coloca esse apóstrofo aí, e dessa forma a gente fala da maneira abreviada, a forma curta, que a gente chama em inglês short form, que é a mais usada. Agora, eu vou pedir para que vocês tentem fazer esse exercício, certo? Vocês vão pausar o vídeo e vão tentar completar essas frases com a forma abreviada do verbo to be, tá bom? Observem que é o sujeito, vejam qual é a conjugação que você vai usar e abrevie. Tira a primeira letrinha e coloca o apóstrofo, tá? E aí, vamos ver se vocês acertaram? Vejam, na primeira frase nós temos o sujeito I. Se o sujeito é o I, a gente sabe que o verbo to be vai ser are. Só que, se a gente quer abreviar, a gente vai tirar a letra A e vai simplesmente colocar apóstrofo e o RE. Na segunda frase, nós temos look. Se a gente tá falando de look, a gente sabe que é he, né? Se tá falando de um menino, então é he. He que é ele. Então, a gente sabe que quando o sujeito for he, o verbo to be vai ser is. Só que se a gente quer colocar da maneira abreviada, a gente não vai escrever o i. A gente vai colocar o apóstrofo e colocar o s, certo? Na frase ali que tá como o número 6, nós temos o sujeito I. A gente sabe que quando o sujeito for I, o verbo to be vai ser am. Só que, se a gente quer abreviar, a gente tira o A e coloca apóstrofo M, certo? Então, gente, vamos agora ver de que maneira nós podemos responder de forma curta com o verbo to be, certo? Então, quando alguém faz alguma pergunta, por exemplo, Am I beautiful today? Eu estou bonito hoje?
Aí você quer responder para a pessoa. Você pode dizer, yes, you are. Sim, você está. Ou você pode dizer, no, you aren't. Não, você não está. Essas são as respostas curtas. Por que curtas? Porque longas seriam se você dissesse assim, quando a pessoa perguntou, am I beautiful today? Eu tô bonito hoje? Aí você diria, yes, you are beautiful today. Isso seria a resposta longa. Quando você coloca todo o resto da frase, todo o complemento que a pessoa usou para perguntar. Mas na resposta curta, a gente simplesmente diz, yes, you are, sim, você é, ou no, you aren't, não, você não é. Quando a pessoa estiver perguntando com o verbo am, você responde com o verbo are, certo? Porque se a pessoa está perguntando alguma coisa sobre ela, você vai dizer, você tal coisa, certo? Então, vocês precisam prestar atenção nisso, se atentem bastante a esse slide. Aí, escrevam no caderno de vocês para vocês irem memorizando, tá? Dependendo de quem for a pergunta, a resposta vai ser com o verbo adequado. Por exemplo, aqui a gente tem are you? Então, eu posso perguntar assim, are you at school? Você está na escola? Aí você vai responder, yes, I am. Sim, eu estou. Ou você vai responder, no, I'm not. Não, eu não estou. Certo? Então, essa é a maneira abreviada, é a forma curta de responder uma pergunta com o verbo to be. Is he studying English? Ele está estudando inglês? Aí você responde, yes, he is. Sim, ele está. Ou, no, he isn't. Não, ele não está. Se a pergunta for com o sujeito she, is she e alguma coisa, aí você responde, yes, she is. Ou, no, she isn't. Is it alguma coisa? Yes, it is. Ou, no, it isn't. Are we alguma coisa? Yes, we are. Ou, no, we aren't. Are you something? Yes, you are. No, you aren't. Are they something? Yes, they are. Ou, no, they aren't. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Na letra A, are you at school? Você está na escola? E aí, a pessoa pode responder, yes, I am. Sim, eu estou. Ou, no, I'm not. Não, eu não estou. Na letra B, nós temos, are they sad? Eles estão tristes? Aí, a gente pode responder, yes, they are. Sim, eles estão. Ou, no, they aren't. Não, eles não estão. Na letra C, nós temos aquele exemplo, am I beautiful today? Eu estou bonito hoje? E aí, a pessoa pode responder, yes, you are. Sim, você está. Ou, no, you aren't. Não, você não está. Certo? Então, agora nós iremos aprender os adjectives, os adjetivos. Vamos seguindo aí a sequência e aprendendo o que é que significa cada uma dessas palavras, tá? Nós temos primeiro scared, assustado, com medo. Depois nós temos happy, feliz. Na sequência temos sad, triste. Depois temos angry, com raiva, raivoso. Excited, animado, tá? É quando a pessoa está muito feliz, muito animada com alguma situação. Excited. Worried, preocupado. Surprised, surpreso. Silly, é aquela pessoa bobona, bobão. Frustrated, frustrado. Aqui nós temos mais alguns adjetivos, ó. Temos relaxed, que é calmo, relaxado, tranquilo. Nós temos bored, que é entediado, uma coisa que estamos bastante esses dias, né? Temos in love, apaixonado. Temos sleepy, que é com sono, cansado, né? Temos furious, furioso. Agora, nós temos uma associação do verbo to be, na forma abreviada, como nós estudamos, com os adjetivos. Então, vamos ver, ó. Na primeira frase, nós temos she's happy. Ela é feliz ou ela está feliz. You are a happy person. Você é uma pessoa feliz. I'm worried about that. Eu estou preocupado com isso. They are angry with us. Eles estão com raiva da gente. He's in love with her. Ele está apaixonado por ela. We are scared with this. Nós estamos assustados com isso.
Agora, gente, eu vou pedir para que vocês façam essas atividades, tá? Abram o livro de vocês e façam as atividades das páginas 34 a 40. Nessas atividades tem justamente esses dois assuntinhos que nós vimos hoje. O verbo to be da maneira abreviada, short answers, que são aquelas respostas curtas, e os adjetivos. Então, respondam, tirem foto da resposta que vocês fizeram e enviem aí para o meu e-mail, que é stefas@gmail.com. Envie a foto da atividade para mim. Também tem uma atividade lá no portal, uma atividade curtinha, só de aplicação mesmo, para ver se vocês entenderam o que a gente aprendeu, tá? Peço para que vocês também respondam e enviem para o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, enviar um e-mail ou uma mensagem que eu vou ajudar vocês, certo? E agora, it's time to say goodbye. Vejo vocês na próxima aula.